Sejam bem-vindos! Mais um The Doctor Show começando, ao lado da minha grande amiga e minha médica, ela que é a estrela, ela é a estrela da área médica, sim, claro, doutora Liliane Opperman, Eu sou um mais uma vez. cometa, É o Rogério. cometa. Eu sou um cometa Em que veio ascensão. aqui pegar. Ele que é meu amigo, ele que é É. um popstar, esse cara aqui que tá na frente aí do The Doctor Show ensinando os médicos a se comunicar. Eu aprendi muito com ele. Bater neles até eles se Rogério comunicarem. Moreto. Ó, eu vou te falar uma coisa. sua Eu, fã. eu amei, eu também sou seu fã. Aliás, eu vou te falar. Vou falar pra vocês, gente. Vocês viram que eu tô magro, né? Eu tô magro graças a esta pessoa aqui que tá cuidando de mim. Agora eu vou ser um atleta. Vai. Já malhei hoje de manhã. Fez crossfit? Não, no CrossFit não. CrossFit, me falam que CrossFit é uma coisa meio Eu acho modinha. que essa é a pergunta que eu vou fazer É. pro nosso convidado. Agora, de ó, hoje. esse livro aqui é do nosso convidado de hoje. Eu amei esse título porque diz o seguinte: como vencer na vida sendo apenas você. E aí é isso, né? Porque geralmente a gente é apenas a gente, né? Como vencer na vida? E ele já me contou a respeito das páginas cinzas aqui, que depois ele vai falar, que eu já tô ansioso para ler, porque eu quero sim vencer na vida sendo apenas eu, e eu acho maravilhoso. Doutora Liliane, quem é o autor deste livro? Doutor André Marcondes, que além de escritor, é também cirurgião de coluna. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Você sabe que eu vou contar aqui ao vivo, assim, ao É. vivo, na gravação que vai ficar para Que vai vocês ficar o ao vivo seguinte. para Que vai sempre, ficar- pra eternidade. É a primeira vez que eu vou fazer um podcast sem fazer uma consulta. Ah, é? É. Olha que a gente já entrevistou aqui cirurgião plástico, dermato, e eu consegui não fazer uma consulta, mas hoje, nessa entrevista, eu acho que eu vou acabar fazendo uma consulta Vamos fazer com uma você. consulta, vai ser ótimo. E acho que ninguém sabe, mas literalmente eu sou uma paciente grave de coluna. Ah, então você tem que passar comigo lá, a gente dá uma olhada sério mesmo. Com certeza. E vou contar algumas coisas aqui. Talvez ele me diga que eu nem seja tão grave assim. A minha Olha. esperança é essa, hein? É mesmo? É porque dói, né? Dói. Só quem tem problema de coluna sabe assim o quanto que dói mesmo. O pessoal fala que a pior dor é a dor do infarto, que mata mesmo, fulminante. É. A segunda é o parto e a terceira é uma hernia de disco extrusa. Então é uma dor excruciante. Só quem teve realmente que sabe o sofrimento que é. É. E além disso, além da parte de coluna assim mais prática ou de deformidade, eu faço muito paciente com dor crônica complexa, que você tem instalação de neuromoduladores, que são chips para colunas, terapias mais modernas para tratamento de dor crônica, que são assim, pacientes Nossa, assim, agora que eu vou realmente marcar uma consulta assim, com você. pacientes assim extremamente graves, mas o tratamento é revolucionário, o resultado é excelente. Vamos contar um pouquinho sobre esse tratamento? Como é que é para dor Neuromodulação? crônica? Neuromodulação. Neuromodulação. Aí, a sua Pessoal cara. O adora, nome é adora. bonito. Neuromodulação. E vende, porque é o chip da coluna, né? E chip tá na moda. Chip da coluna. Tá na moda. Ó, esse tipo, a neuromodulação é um eletrodo que você coloca ou na região cervical, torácica ou lombar. Você coloca um gerador de altíssima tecnologia que ele fica debaixo da pele, geralmente na altura da nádega. Uhum. E com ele você faz uma neuromodulação, você faz uma reprogramação medular com diversos fins. É implantado então mesmo. Implantado extramedular, mas ali intracanal. Você coloca ele assim juntinho da medula mesmo. Pode fazer implante profundo, cerebral, para outros casos. E assim, tem várias indicações. Você tem dor crônica complexa, síndrome simpático reflexa, você tem distrofias, distonias, dor pélvica crônica intratável, angina refratária ao tratamento, artrite reumatoide, bexiga neurogênica. De quanto tempo para cá que tem sido utilizada essa Assim, técnica? a técnica é antiga. A técnica é antiga. O que ela vem sendo mais utilizada, eu acho que nos últimos 10 anos. Agora são pouquíssimos médicos no Brasil que fazem, e o que é uma pena. E os geradores de 5, 7 anos para cá, eles ficaram assim, realmente muito confortáveis de usar. Então, Porque antes tinha um desconforto. Tinha, porque às vezes você precisava de programação frequente, precisava carregar, como os marca-passos antigos e os marca-passos mais modernos. Como Então, tudo na vida, né? Então, assim, por exemplo, hoje um gerador de última geração de um paciente extremamente grave, aquele que ele entra no consultório, que ele fala, você acha que é um dependente químico. Não consegue falar. Você toma 8 medicações, altíssimas doses de metadona, tem uma coisa, pacientes graves mesmo. 15 dias ele volta, ele está sem medicação, andando, falando normal, assim, você vê a evolução, parece que você está vendo um milagre no tratamento desses indivíduos ou desses pacientes com dor.
esses pacientes, eles ficavam, entre aspas, praticamente ligados na tomada para recarregar os geradores, por exemplo. Nossa. Hoje ele demora 1 hora para recarregar a bateria, às vezes dura 10, 15 dias. Então, assim, Então, é muito deixa eu tranquilo. entender, é um procedimento, ele é feito em ambiente cirúrgico? É, cirúrgica, sem cirúrgica. E aí esse paciente, ele vai a cada 15 dias? Não, assim, Não. não. Antigamente ele demorava mais tempo, ou precisava de mais programações. Hoje, em média, um paciente desse, você faz um procedimento desse, ele dura mais ou menos 45 minutos. O paciente recebe alta no dia seguinte. Aí ele vai passar por 2 ou 3 programações que é assim, um pouquinho complexo, porque você tem que achar os pontos certos e reprogramar a medula. Hoje a gente usa eletrodos de 32 polos, então seriam 32 a 32ª potências de capacidades de programação. Então você consegue cobrir toda a dor e todo o componente medular desse indivíduo. Às vezes demora uns 40 minutos, 1 hora a primeira programação. Às vezes você demora 2 ou 3 para ter o que você tem de programação dita ótima. Aí esse paciente realmente retorna à vida normal, assim, de uma maneira assim, Mas assim isso absurda. requer, assim, depois da cirurgia, ele requer uma visita ao consultório? Como é que é Assim, feito isso? de maneira geral mesmo, não requeriria assim tantos cuidados. O que acontece é que, assim, com o passar do tempo, às vezes o organismo vai, entre aspas, se acostumando com a programação. Então, de tempo em tempo, você tem que acertar aquela programaçãozinha. A terapia, ela perde um pouco de eficácia. Os métodos mais antigos, a gente tem ondas mais novas, mas os métodos mais antigos, às vezes, ele perde a eficácia depois, ou diminui a eficácia depois de 2 a 3 anos. Então, se o paciente é como a nutrologia, se ele se mantiver o tempo inteiro ali, então a cada 3, 4 meses você faz uma programação, muda uma largura de pulso, muda uma frequência, aquele organismo não fica tão habituado àquela programação, então a duração da terapia é maior. Você pega pacientes com trauma raquimedular ou lesão medular parcial, por exemplo, ele pode aumentar o potencial de transmissão de efeito e você pode ter um ganho, entre aspas, de movimento. Então, assim, os resultados, assim, são surpreendentes. Depois o pessoal que tiver dor crônica quiser procurar na internet, você vê os vídeos e as fotos, e assim, é fantástico. E esses Você pacientes... está entendendo, Rogério? Não, é muito legal. E esses pacientes, assim, que realmente sofrem desse tipo de problema mesmo, são pacientes que o paciente pensa em suicídio para não viver com aquela dor. Nós não estamos falando, assim, de uma dorzinha. Não é uma dorzinha comum, né? Não é o paciente de fibromialgia não é que paciente meio de que já se fibromialgia. acostuma com a dor. Não, são pacientes, assim, graves. Que teve uma lesão prévia. Membro fantasma pós-amputação. Então, assim, e os pacientes voltam a ter uma vida normal. E eu sempre questiono, assim, porque a gente tem... Eu faço muito esse questionamento, porque vai de encontro à minha especialidade, que é de cirurgia de coluna em si, mas a gente, falando de dor crônica complexa, vai de encontro também. Eu falo assim, o que é tratar a dor crônica? Ou o que é tratar a dor? É tirar a dor? Porque se for só tirar a dor, você começa com dipirona, depois você vai para o analgésico mais forte, aí você dá metadona em altas doses, aquele paciente não sente dor, ele não fala. Ele fica um dependente, mas ele não tem dor. Não. Tirar dor é você devolver aquela pessoa para a funcionabilidade. Então ele tem que ter prazer na padaria, ele tem que voltar a ter relação sexual, ele tem que voltar a praticar uma atividade física, ele tem que voltar para a sociedade para ter uma vida normal. Então, vai muito de encontro com o quanto que essa dor limita nessas atividades diárias, né? Exatamente. E você ter uma conversa franca, às vezes você fala assim, é melhor você conviver com um pouquinho de dor e ser 100% funcional do que você querer o impossível e ficar afuncional. Até porque, de uma certa forma, a dor é um aviso. Eu não gosto muito de falar isso porque o pessoal fica bravo comigo, mas assim, a questão real é que a dor não existe, né? Aí você fala, você tá louco porque você nunca sentiu. Não. A dor, ela não é essa caneca ou o seu livro aqui. Então, eu fiquei apaixonado, eu vou ler. Porque não é palpável. Eu brigo com a balança, assim, desde que eu me entendo. E eu brigo com a coluna desde que... Olha que interessante, né? Então, assim, a dor não é isso. A dor é uma percepção do cérebro a um estímulo. É uma sensação do cérebro a um estímulo. Então, eu vou aqui no Rogério e eu dou um beliscão nele. Ele vai desencadear um mecanismo de dor. Ele pode estar com um amigo dele, com a mulher dele, com alguém íntimo. Vendo um filme, a pessoa belisca, ele fala, olha, Rogério, esse personagem é igual você.
é o mesmo estímulo, na mesma intensidade, no mesmo local. E não vai desencadear dor nele, vai desencadear uma sensação normal, uma sensação de prazer. Porque, então, assim, é a interpretação do cérebro ao estímulo. Então, na neuromodulação, você ensina o cérebro a reinterpretar estímulos. Olha que, Então, é que fantástico. interessante. A Qual- fibromialgia, Ah. ela é muito disso, é uma alteração, a percepção A percepção do É. mecanismo de uma de dor situação tá que não seria dolorosa, como se fosse uma alteração de uma situação que É não um- seria dor para pra dor, dor. né? A pessoa É altera. um tilt ali no sistema. É um tiltzinho, No exatamente. É um sistema. tiltzinho, é bem isso. Agora, qual que é os problemas mais comuns de coluna? Que geralmente as pessoas vão falar... né? Assim, dor na coluna, se for pegar tipo dor lombar, lombalgia, dor lombar é a primeira causa ou segunda causa de ida pronto-socorro hoje no país. Ah. Assim, só perde para resfriado comum a depender do centro que você Ok. tiver. Então, assim, assim, eu acho que não vai faltar emprego para mim, graças a Deus. Agora, as principais causas são degenerativas e relacionadas ao disco. Então, é desgaste do disco intervertebral. Aí você vai ter protusão, hérnia de disco, ruptura interna de ânulo, entre outras. Aí você vai ter a classe das deformidades. Aí você vai ter escoliose com os diversos tipos, congênita, idiopática, neuromuscular, que também é uma paixão minha, que é das crianças mal formadas, malformação, paralisia cerebral. Aí você vai ter tumor. Geralmente são metástases, tumores primários na coluna são mais raros. Você vai ter artrose facetária, você vai ter doenças como instabilidade, espondilolistese. Então, assim, a gama de patologias é enorme. A principal são as doenças relacionadas ao disco. Tá. E o que desencadeia isso? É algo A que hérnia de pessoa- disco, isso aqui é o que o pessoal mais gosta de falar, né? Porque Exato. todo mundo tem, né? E assim, se você for fazer ressonância magnética, isso é muito importante. Se for fazer ressonância magnética em toda a população mundial acima de 65 anos, quase 100% vai apresentar alguma alteração no exame. Então eu sempre falo assim, cuidado com o médico que você vai. Porque se você tiver mais que 65 anos e ele só lê sua ressonância, você tem que operar. Você entendeu? Assim, Você está sendo otimista. Eu achava que se pegar uma população aí na faixa dos 40 anos já dava bastante alterações. Não, dá bastante alteração, mas acima dos 65 vai dar em quase 100%. E não é 100% da população acima de 65 anos que tem dor. E não é 100% das pessoas que têm dor que tem hérnia. Exatamente. Olha que coisa. Então você não tem uma correlação. É exatamente isso. Então você não tem uma correlação direta. Por isso, quando eu falo com meus alunos lá da Faculdade de Medicina da ABC, eu falo para eles sempre assim: ó, se você for pegar um paciente com coluna, a cirurgia de coluna, a especialidade de coluna ela é um pouco diferente das outras especialidades. Você tem um paciente que ele tem pressão alta, você tem que tratar a pressão alta dele. Não, ele vai ter um AVC, vai ter uma consequência. Você está tratando o exame. Tem um paciente que ele tem diabetes, você vai ter que abaixar aquela glicemia. Sim. Você vai começar com insulina, depois você vai passar para perda de peso, mas você tem que tratar a hiperglicemia. Coluna, se você tratar o exame, você vai errar. Você tem que tratar o indivíduo, o que você tem, o que você sente, aonde dói. Você tem que pôr a mão, você tem que palpar, você tem que entender. Você tem que saber qual é o que incomoda naquelas pessoas, porque você não tem uma relação muitas vezes direta do exame com a doença do indivíduo. Eu conto um caso de quando eu era mais novo. Pô, eu peguei uma senhorinha, bem senhorinha mesmo. Aí uma coluna inteira mal formada. Eu falei, pô, examinei. Eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte com a senhora. A gente vai abrir pela frente e pela barriga, e a gente vai colocar 4 próteses para alinhar a lordose, a curvatura lombar. A gente vai virar a senhora de costas, vai cortar a senhora mais ou menos em 16 locais para a senhora ganhar mobilidade na coluna. Vamos fixar a sua coluna desde o começo da torácica até aqui embaixo. A gente vai rodar a senhora assim, vai fixar inteiro com... Mas você vai ficar linda, você vai voltar a ser uma mulher linda, você vai ficar magrinha, até a cintura a senhora vai ter de novo. Ela falou, nossa, doutor, que legal, mas eu só queria que tirasse uma dorzinha que eu tenho, que ela pega aqui do meu bumbum, desce até no dedão do meu pé, quando eu agacho no chão para brincar com meu neto. Ah, não, senhora, para isso não precisa de tudo isso, não. A gente faz um furinho com o microscópio e resolve. Então, em coluna, não dá para você tratar o exame, você tem que saber assim, o que o indivíduo quer. Ontem eu atendi uma atleta do UFC.
Tá. Que eu sou meu esporte é artes marciais, eu amo. Assim, mas eu atendi uma atleta do UFC ontem. Pô, o tratamento dela é totalmente off-label, é totalmente fora da regra, assim. Assim, ela tinha indicação de inúmeros outros procedimentos e nós não vamos fazer nada do que seria indicação clássica e vamos fazer algo totalmente diferente, porque ela é uma atleta de alto rendimento, ela precisa daquele corpo funcionando. Não tem Então, tempo de não esperar, tem- né? é. A gente vê hoje muito em jogador de futebol. E a Tem gente que vê resolver. recuperações e procedimentos rápidos, né? Que Rápido, precisam e voltar tem esse que resolver. atleta. E ela precisa, e exatamente, por exemplo, assim, passou. Ele tem aquela chance. Passou. Então, assim, você tem que individualizar o tratamento, você tem que entender quem é aquela pessoa que você está tratando. Eu acho que pro caso da doutora deve ser exatamente igual, né? Por Olha, exemplo, assim, as poucas vezes, a única vez que eu fui numa nutróloga, eu saí até triste. sério. Não, pô, foi muito frustrante. Porque, pô, não, ela era um doce de pessoa e eu jamais estaria não. Mas, tipo, ela fez uma puta consulta comigo, tal. Aí me passou um regime que eu olhei e falei, gente, possível fazer isso, entendeu? Assim, eu posso escolher entre a coxinha, o pão de queijo, ou Nossa, não ela é sei o quê. boazinha. Não, assim, ou não sei o quê no hospital, entendeu? Da saída de um centro cirúrgico pro outro. Como que eu vou comer castanha de caju, nozes, damasco, 3 gramas de... Eu te entendo. Você tem lancheira? Não, Mochila? não, Pasta de médico? não, Barrinha de proteína? barrinha de proteína eu tenho. Então, assim, por exemplo, assim, às vezes eu tento controlar. Aí o que acontece? Na verdade, o que acontece? Eu tento controlar meu peso, eu tenho muito problema em controlar meu peso. Eu tento controlar meu peso na grande maioria das vezes com jejum intermitente e atividade física de alta demanda e eu tento fazer um cálculo de queimar mais do que eu ingiro. Ou seja, ele prefere aumentar o gasto do Porque que ter conseguir que diminuir o consumo. privar no consumo. Eu não consigo. Calma, Não, que assim, a gente não é, vai a chegar gente vai lá. chegar lá. Você tá vendo? Eu que vou Ó, ganhar a consulta. nós vamos chegar lá. Eu vou ganhar O dia a que consulta. você for lá, Você vai mudar mudar da ideia. Ah, E vai sair feliz. Eu vou ter que andar de De lancheira. repente, Tem que andar de De lancheira. repente, doutor André. ele não é o cara que você chega tirando as coisas. De repente, você tem que Eu- primeiro incluir coisas. Pode ser. É mais fácil incluir. De repente, É. em vez de eu falar, não coma a coxinha que tem no hospital, Isso. leve essa barrinha que ela tem isso, Talvez seja mais fácil. seja mais fácil incluir e te dar soluções do que te tirar daquilo que você tem. Pra Pra depois tirar se precisar. Não, assim, o que eu digo do exemplo da coxinha é que, assim, muitas vezes na vida da gente de médico, ela é tão corrida que às vezes você não tem tempo de se preparar para ter aquela dieta, na grande maioria das vezes. Agora, certamente o hospital tem uma tia da cantina que precisa de um tratamento para coluna, que se você tratar ela, Certeza. ela vai ter uma marmitinha especial para você e Ó. ninguém te contou isso. Exatamente, Entendeu? pode ser. Agora, acabou que a gente tava falando, mudou assim. O que causa o problema da hérnia do disco, você falou? Que é Então, mais assim, comum? o que é o mais comum que é a hérnia de disco é uma doença multifatorial. Então, o principal componente é o genético, sem dúvida nenhuma que o principal componente é genético. Associado aos problemas genéticos, você vai ter todas as agressões que esse disco vai sofrendo durante a vida. Então, você tem microtrauma de repetição, obesidade, sedentarismo, má postura, atividade profissional, característica laboral. Isso que eu ia te perguntar, algum- uma postura influencia? Influencia bastante, mas assim, são as agressões durante uma vida, Tá. mais o componente genético. Mas o componente genético é o mais importante. Tá. Por isso que você tem a hérnia de disco embaixo, gordo, magro, príncipe, Uhum. rainha, rei, plebeu. É. Mas tem alguns fatores que realmente são preponderantes. Então, pacientes que trabalham com peso, mas não estamos falando aqui peso assim, 5 quilos de peso. Por exemplo, Uhum. o cara que carrega caminhão com um saco de cimento Ah, de 50 Uma vida. quilos, É. desde os 15 um anos. Cara da estivador, né? mudança. Estivador, britadeira. Britadeira, movimentos vibracionais. Assim, vão ter uma maior chance de ter problema. Obesidade. Obesidade é uma das principais causas de problema na coluna que a gente tem. E às vezes vai de encontro com a especialidade da doutora também, porque às vezes eu preciso que o meu doente ou que o meu paciente ele tenha um emagrecimento rápido. Eu preciso que ele perca 10, 12, 15 quilos para eu dar uma Ferrari para ele. Dar uma prótese que é uma Ferrari. Pô, não dá para ele ficar 2 anos e meio fazendo regime. Ele precisa entrar com algum tipo de medicação ou alguma mágica que vocês fazem, né? Pra que Para que Isso ele acontece. tenha aquela perda de peso rápido E sabe, e a partir daí ele vai se passar pelo processo de reeducação. Então, eu acho que o grande motivador, né, por que algumas pessoas conseguem fazer uma dieta,
é o quanto que aquilo traz de incômodo. Se de repente a pessoa está só acima do peso, mas ela não tem um comprometimento assim de dor, impedimento das atividades, ela vai levando ali, vai o IMC aumentando, o percentual de gordura aumentando. A pessoa que tem uma situação de emergência, assim, ela emagrecer, ela vai poder fazer uma cirurgia, ela vai poder... Sim. É onde consegue. O fator do incômodo tem que ser maior do que o Do que incômodo de da fazer a dieta. obesidade, né? Então, assim, por isso que é legal. É legal quando você pega tem nutrólogo que tem a cabeça mais aberta, né? Esse é mais legal quando você tem uma variabilidade, quando você consegue abrir o leque, que é o que a gente estava discutindo em relação à neuromodulação. E adequar aquilo para aquele doente, né? Quando você falou assim, olha, eu acho que em você eu vou pôr a barrinha de cereal em vez de tirar o que você não gosta. E, pô, você matou a charada, porque às vezes, por exemplo, eu prefiro não comer do que ter que comer uma coisa. E o maior gatilho para a gente comer errado é não comer. Porque se você falou que faz o jejum, né? Isso tem pessoas que se dão muito bem, tem pessoas que não se dão, que pelo contrário, é um tiro no pé. Depende muito. Pô, me deu super bem. Eu posso ficar dias assim, sem comer. Quando você, por exemplo, almoça mal, passa a tarde inteira sem comer, você Aí- já está fazendo o quê? Você já está programando a sua compulsão noturna. Então, falando, nossa, chega à noite eu não consegui comer um frango grelhado com salada e legumes. É lógico que não. Qualquer pessoa que se deixar privado ali, trabalhando, operando, vai chegar à noite, qualquer um vai ter que suprir. vai querer suprir. Então, a gente tem que já prever essas situações e já comer. Não é comer para matar a fome, é o comer para não ter fome. Para não ter fome. Exatamente. São outros conceitos. Olha, É por isso que você tem que conversar com o doente, né? Assim, às vezes o pessoal critica muito e fala assim, pô, não sei o que e tal. Eu falo, calma, gente, assim, a depender do local que você vai ser atendido, o médico tem um tempo X. Quando você tem mais tempo, você consegue realmente entender aquele indivíduo, aí você consegue ter um resultado melhor, né? Porque aí você entende qual é o ponto forte, o ponto fraco daquele indivíduo e você consegue agir dentro dessa área de atuação. É mais fácil, o resultado é melhor, né? Sem dúvida. Você deve ser um excelente professor lá no ABC. Ele foi falando, né? Eu fui lembrando até do meu pai, que meu pai, ele falava exatamente. Tem coisas que você tem que... Não é olhar o exame, é palpar o paciente. Pôr a mão, é entender. Nossa, eu fui lembrando. Meu pai dá aula ainda até hoje. Seu pai é médico, seu pai é colega. Meus pais também. Meu pai é médico, minha mãe também. Quais especialidades? Meu pai é ortopedista, mas faz quadril. Minha mãe é pediatra. Minha mãe tem próximo de 70 anos, se aposentou faz 1 ano. Meu pai tem, acho que 75, trabalha até hoje, todos os dias. Mas só clínica, não opera mais, mas trabalha todo dia. Eu jamais trabalharia, eu também, jamais, não me vejo de jeito nenhum. Não, eu não me vejo sem trabalhar. Eu quero, assim, hoje, graças a Deus, até uma das coisas do livro, hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, eu já adquiri minha independência financeira. Por exemplo, se eu quiser não trabalhar, eu posso não trabalhar. Claro que jamais eu teria o padrão de vida que eu tenho hoje se eu não exercesse minha profissão todo dia. Mas olha, mas eu poderia não trabalhar. Mas eu não me vejo assim, me matando de trabalhar assim todos os dias até os 75 anos, não. Eu tenho outros trabalho, tudo de bom na vida e tudo de ruim. Aliás, qualquer coisa na vida, até água. A água em excesso faz mal. Trabalho. Trabalhe com o que você gosta e nunca vai precisar trabalhar. Não, se for em excesso, é desfuncional. Trabalho com o que eu gosto. E também não tem essa coisa de ficar... Mas assim... porque tem gente que tem uma compulsão, mas eu digo assim, são coisas de gerações diferentes. Por exemplo, assim, a geração do meu pai é pós-guerra. Meu avô estava na Revolução de 32. Meu pai conta assim, que ele era aluno da Santa Casa, ele era de classe média. Ele tinha 2 sapatos. Um que você ia pra festa e o outro que você usava todo dia. Exato. Gente, hoje eu tenho um monte de sapato que eu nunca provei. Chega no final do ano, você vai fazer aquela limpeza e você fala, gente, quanto sapato que eu tenho, que eu ganhei, não troquei, entendeu? Ou que você comprou e guardou e nem lembrou mais que comprou e aparece assim na mudança. Aí você doa, você dá de presente. Assim, então o mundo de hoje não é um mundo daquela geração. Aquela geração, ela tinha, sei lá, uma rigidez de caráter ou uma rigidez de, eu não sei, moral diferente. Assim, mas hoje a gente tem um exagero do consumo, né, também. Sim, mas eu vejo a vida como algo que você tem o direito de ter um pouco de prazer e viver bem, sabe? Falando nessa mudança e coisa de geração,
me veio uma pergunta aqui. Estamos falando de coluna, estamos falando de modernidade. Hoje está tudo aqui. Todo mundo está o tempo inteiro com o celular na mão, certo? Seu alcance. E o tempo inteiro, principalmente, vou falar molecada, assim, a galera mais jovem, eu vejo que é praticamente, se ele tá acordado 12 horas no dia, 15 horas, ele tá 15 horas assim, ó. E aí? E aí? E essa Então, coluna? assim, O tempo inteiro aqui, ó. Então, essa a coluna... pergunta é excelente, mas eu só vou saber te responder parcialmente. Tá. Então, assim, isso daí é uma entidade nova que a gente tem discutido que chama-se pescoço de texto. O nome é ótimo. Pescoço de texto. Então, assim, o que a gente sabe, assim, com certeza é que causa dor. Então, aumenta a incidência de dor na cervical, aumenta a incidência de cervicalgia, aumenta a ida de pacientes mais jovens procurar atendimento médico por uma dor crônica na cervical. Mas a gente não tem comprovação se isso realmente vai afetar em doenças mais graves lá no futuro. Mas, se você for pegar você na posição normal e você numa posição assim, a posição assim é 5 ou 6 vezes a mais a pressão que você faria no disco por estar numa posição como essa. Olha isso. Então, por isso que a ergonomia foi tão importante, por isso que a pandemia com o lockdown foi tão catastrófico, entendeu? Para a saúde da coluna em si, eu digo assim. Porque a gente acabou transformando os lares em escritórios, e os lares não são escritórios, então você perdeu totalmente a ergonomia. Então a gente teve uma sobrecarga assim monstruosa na coluna dos indivíduos. Então, assim, o aumento do volume de atendimentos foi enorme, mas com características diferentes. Então, primeiro, muitos pacientes que não tinham nada, mas estavam com muita dor. Nada, entre aspas. Então, eu olhava a ressonância, ele não tinha nenhuma lesão grave, mas ele tinha muita dor. E outros que eram pacientes que já eram graves, estavam operados, estavam bem, e pioraram novamente. E o terceiro grupo de pacientes idosos com um decréscimo assim, ladeira abaixo de qualidade de vida e de independência. Porque a perda de massa muscular foi assim, gritante. Porque não foi assim, eu estou sedentário, eu não estou fazendo atividade física. Não, você estava preso. Pô. Exato. Trancado dentro de casa. Confinado dentro de casa. Então, assim, tipo, a mobilidade é muito reduzida. Sim. Não é assim, eu não faço atividade física, mas, pô, eu levanto 7 horas da manhã, eu vou na padaria a pé, pego meu carro para ir trabalhar, ando no escritório. Não, a gente ficou literalmente preso. Então, assim, as consequências foram gritantes. E, ó, nós já estamos aí, vamos dizer que a gente já passou pela pandemia aí há uns 6, 8 meses, né? Eu tenho uma opinião meio polêmica, eu não vou entrar nesse tema. Mas assim, vamos dizer que a gente passou pela pandemia há 6, 8 meses. Eu não consegui ver uma melhora desse cenário. Assim, as pessoas não conseguiram ainda recuperar realmente a massa muscular, voltar para a vida normal. Eu não consegui ainda eu acho que as sentir sequelas, a normalização. Elas beiram uma década, até uma década, principalmente no que diz respeito à saúde emocional, né? Todas as consequências, né? Os burnouts, tudo que a gente viu e que não explodiram lá, mas estão explodindo agora. Estão explodindo agora. A gente vê, sim, melhora do quê? Das internações, realmente, a vacina com a sua eficácia e as suas polêmicas também, mas as repercussões a gente vai ver ainda por décadas, eu acredito. Fala-se em uma década, mas eu acho que assim, por décadas. Eu acho que por décadas. Assim, em relação à vacina, eu sou 100% pró-vacina. Assim, o que eu sou contra é você não falar a verdade do que é o produto que você está injetando. Assim, são questões diferentes. Você fala, pô, André, você tomou? Tomei. É assim, você tomaria de novo? Tomaria de novo. Por quê? A gente estava numa fase, a gente não sabia o que ia vir, o vírus estava no começo, um monte de gente falecendo, a gente não tinha entendido que a corticoterapia é que tirava o processo inflamatório vascular e realmente você resolvia a vasculite, resolvia o problema. Ou seja, até entender que não era que era uma doença inflamatória e não uma infecção pulmonar, entendeu? Assim, até hoje nós não entendemos. Então, assim, eu sou super a favor da vacina. O que eu sou contra é você falar assim, olha, você não vai pegar mais. Não, assim, é um produto experimental, é o que tem para hoje. Assim, eu sou muito a favor da verdade e da franqueza, sim, em relação à vacina, mas eu tomei e tomaria de novo. Sim, eu também, minhas filhas. Assim, por outro lado, estamos tendo que lidar hoje com muita criança com problema de tromboembolismo.
muitos casos associado à vacina. Pô, nós erramos? Não, era o melhor que a gente tinha ali. Agora a gente vai ter que lidar com esse problema. Agora, isso vai durar quanto tempo? Uma década, 2? Não sei, mas a gente está tendo que lidar com essa situação. Sim. E não é simples. E eu não acho que numa situação como essa caiba você responsabilizar pessoas. Não, é aprender, porque o médico tem Exato. disso, né? A gente aprende com nós, a gente vai lá e fala assim, olha, eu tive esse caso, pô, ficou péssimo. Ó, eu não faria isso, eu não faria isso. A gente aprende com os erros. Então, Sim. não é culpar pessoas, é assim, pô, se a gente... Aprender com os erros. Aprender com os erros. Como tudo na Aprender- vida deveria ser, né? Aprender. Tudo, não. Aproveitando, tocou nesse assunto, eu sempre tive uma dúvida. Por exemplo, Você não vai deixar eu fazer minha consulta mesmo. vou deixar, calma aí. Tô brincando. A gente tá falando da vacina, tal, do vírus, etc e tal. Surgiu o vírus, certo? Aí um monte, várias pessoas pegaram o vírus ali, né? Se contaminaram e ficaram doentes, certo? Foram lá, algumas foram fazer tratamento, algumas faleceram, outras ficaram bem, etc e tal, ok? Com todo esse contexto, surgiu uma vacina, que é o que você falou. É o que tem pra hoje. Exatamente. Ah, mas o que vai acontecer? Vou virar jacaré? Vou virar... Então, assim, Não sabemos. Mas é o que tem pra hoje. Vamos tomar? Vamos tomar. Eu tomei também. Eu Todo também. mundo- todo mundo tomou. O que eu talvez seria contra é assim, forçar o indivíduo a Sim, tomar isso, a força. Tipo, eu exato. vou algemar o É, indivíduo. vai ter que tomar... Não, assim, mas porque você... é o direito... livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Aí, a minha pergunta é... Vamos supor que eu não tomei a vacina. Mas aí eu peguei o Covid. Fiquei ali meio com alguns sintomas, tal. Tomei lá o que todo mundo falava que era pra tomar, os remedinhos lá. E fiquei bem, correto? Sim. Se eu peguei esse vírus e o meu corpo reagiu a isso e combateu... Lembrando que tem várias variantes. Várias ok, variantes. né? Esquece a variante. Eu tô falando Sim. se fosse uma Sim. coisa só. Você vê A- que ele tá fazendo uma pergunta que ele quer que fique pros anais da história. A resposta... Não. Não, eu mas tô vou te falando responder porque- o que eu acho, de verdade. A mesma coisa igual quando você pega a gripe, quando você pega Sim, claro. o Logo, influenza. influência, pode pegar várias vezes. Se o cara pegou o negócio e ele se recuperou, não é porque o organismo... Essa é a minha dúvida. Não é porque o organismo já criou essa resistência? E aí... Por que eu tô dizendo isso? Porque aí é o que você falou. Todo mundo, sim. mas é obrigado a tomar Eu vou vacina. dizer assim, ó, de uma maneira bem Ah. simplificada. A maioria das vacinas ela é feita contra um pedaço do vírus. Exato. Quando você entra em contato com o vírus e você se cura da vacina, seu sistema imunológico ele vai fazer uma imunidade contra todo aquele micro-organismo. Sim. Então, teoricamente, a imunidade do indivíduo que já adquiriu a doença é maior, teoricamente, Sim. do que a imunidade De quem não- da vacina poderia Ah, causar. E isso é assim, teoricamente, porque eu não sou infectologista para dizer isso. Agora, eu acho que assim, é uma decisão assim muito individual. O que eu acho uma coisa meio exagerada, por exemplo, assim, tem gente que tá na quarta, quinta, sexta, décima dose. Isso aí. Aí você tá Mas vai- hiperestimulando seu sistema Então- imunológico de uma maneira que a gente não sabe como Vai isso vai tomar fluir. quantas, ó? 20 doses? Agora, Faz então, sentido isso? Assim, na minha cabeça não faz sentido, mas na minha cabeça não faz sentido como eu, André Evaristo, pessoa, ser humano. Sim. Assim, eu não é a resposta que eu te daria assim como médico. Ok. Como Não, médico, eu falaria para você assim, eu não sei, eu preciso estudar o tema mais a fundo. sim. Aham. E eu seguiria as determinações do Ministério da Saúde. Assim, porque realmente, às vezes a gente pensa que tem o lado político, e eu acho que o que estragou essa pandemia e trouxe o maior número de erros foi a politização da saúde, porque a saúde não tem política. Foi mesmo. tem até aquela piada, né? O paciente fala, e aí, doutor, até quando vai a pandemia? Ele fala, não entendo de política, só de medicina. Exato. Não, exatamente. Então, assim, nossa, foi ótimo, eu adorei. Então, assim, você fala assim, eu acho que o problema foi a politização da doença, mas, por mais que às vezes a gente não acredite, assim, o Ministério da Saúde e a área da saúde em si, não estou dizendo que não tem corrupção, desvio de Sim. verba ou coisa assim, mas da parte científica e acadêmica ainda são órgãos sérios, entendeu? Assim, É isso que é importante, né? eu confio nas determinações do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde fala assim que a melhor conduta hoje, no momento, é você tomar tal conduta,
é porque com certeza tem por trás ali um grupo de profissionais extremamente competentes naquilo que tem uma capacidade maior de tomar essa decisão do que um indivíduo isolado. Não que o indivíduo isolado ele possa optar por não se tratar. A gente tem aquele caso famoso, eu não lembro, não sei, mas era um apresentador de TV que ele estava com câncer grave e ele optou por fazer um tratamento não convencional. Sim. E ele veio a óbito. É. Entendeu? Assim, mas é um direito dele, entendeu? As liberdades individuais elas têm que ser respeitadas. A gente não pode perder as liberdades. Nós tivemos uma amiga lá de dentro da televisão, da mesma área minha, do merchandising e tal, que foi a mesma coisa. Ela descobriu que estava com câncer, ela não contou para ninguém, tentou um tratamento alternativo, faleceu 1 ano depois. Assim como existem várias pessoas que tentam tratamentos e dão certo. Sim. Né? Quando é um famoso, um apresentador, acho que foi o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Aí aquilo vai muito... Corta para mim. Vai muito, assim, a público, né? E Exato. lembrando qual é o momento do câncer que a pessoa buscou. E assim, eu não critico as liberdades individuais, muito pelo contrário, assim, eu acho que você tem o direito, assim, você como adulto, lúcido e são, e você estando bem orientado, você tem o direito de decidir sobre a sua vida, entendeu? Assim, eu sou muito a favor, assim, da liberdade, desde que essa liberdade não influencie na vida do seu demais, vizinho, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, assim, você respeitar o indivíduo como pessoa é muito mais simples. Eu gosto muito de uma frase que eu não vou saber repetir ela direito, mas diz assim, que se você ensinar para os seus filhos que o ser humano é o ser humano, você não vai ter que explicar que tem o branco, o negro, o amarelo, o azul, porque você é o ser humano. Você não, então, a gente assim, já começa tudo, as divisões já começam nas explicações. Exatamente. Você não tem que explicar o que ele é uma pessoa. Maravilhoso. Ele é uma pessoa. Igual isso você. É sensacional. Agora, voltando que você pegou Faz a Covid. a sua consulta. Vou fazer minha consulta, que ele não está deixando fazer. Sua Covid. Você pegou, vamos supor, ele deu exemplo. Pegou a Covid, o organismo dele respondeu bem. Eu peguei mesmo, por isso que eu peguei também. E antes de tomar vacina. Não, sim. Ainda que seja real, vamos pensar que fosse fictício. E, de repente, num outro momento, você pega, não estou nem falando de outra variante, o mesmo, só que você está num momento estressado, num momento que você está trabalhando pra caramba sem dormir, sem se alimentar bem. A imunidade lá embaixo. Ou seja, o vírus é o mesmo, porém a gente não é o mesmo. Naquele Eu não momento. garanto para um paciente, assim como a gente não pode garantir para a gente mesma, porque a nossa imunidade está relacionada a uma série de coisas que tem a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas, com a alimentação, com a qualidade de sono, de estresse. E aí eu tenho certeza absoluta, né, isso não sou eu falando, isso já foi mostrado que muitas pessoas vieram a óbito por questão muito mais da questão emocional e psicológica, do medo da pandemia, da Covid, né, de se entregar, de entender que realmente ia ser desse jeito, a pessoa se programa bioquimicamente para isso. Ao passo que outros que a gente conversa, meu pai é um deles, meu pai ele foi entubado, ele ficou 1 mês na UTI e ele saiu sem sequela da Covid no ano de 2020. E o que a doutora está falando aqui, eu sou apesar de eu ser um cirurgião, acredito que relativamente competente na minha área de atuação, então tecnicamente eu como médico é uma coisa, mas eu sou extremamente espiritualizado e eu já presenciei vários milagres. Entendeu? Assim, vários. Eu já presenciei vários milagres. Claro, se você for discutir a fundo, pode ser que você ache uma explicação científica um dia. Mas assim, não discordo, assim, mas assim, eu, assim, no meu modo de ver, na minha cabeça, eu já presenciei vários milagres, eu já presenciei várias pessoas, assim, que se curaram, inclusive de câncer de pacientes desenganados. Então, tem uma história, assim, super interessante. Posso contar? Pode contar. Aqui você pode tudo. Que é uma história real, mas assim, eu tenho uma história super interessante de uma paciente que eu estava no 5º ano de residência e a gente passava visita no hospital público, né? Aí pediram para eu ir avaliar uma doente, aí era aqueles hospitais públicos, aquelas salas gigantes, uma maca do lado da outra, era a última senhora lá do cantinho, assim. Você chegava lá, sabe quando as moscas estão até voando, assim, ao redor do doente? Assim, morto. Aí eu fui conversar com ela, era uma metástase de câncer de mama, e ela estava com a compressão, tinha uma metástase na coluna, estava com a compressão da medula, e ela estava sem sentir as pernas, com perda de movimento total abaixo da cintura, e evacuando e urinando na roupa. Aí isso no hospital público, gente, ninguém nem troca.
Então, assim, a pessoa fecha, largada, pô, uma situação deprimente. Aí fiquei conversando com ela ali, porque eu fui lá para responder a consulta, ela falou assim, doutor, eu só não queria, eu comecei a ficar assim faz 2 dias, eu só não queria morrer paraplégica e evacuada. Porque morrer eu vou mesmo. Se eu operar, isso melhora? Eu falei, não, melhora, porque se você operar, isso melhora. A gente vai descomprimir, essas funções vão voltar ao normal, mas o câncer vai continuar consumindo a senhora, mas esse problema vai resolver. Ah, doutor, eu quero ser operado. Eu falei, olha, mas a senhora não tem condições e tal. Aí, pô, eu fui atrás da oncologia. A oncologia, os caras da oncologia, quem trabalha com oncologia, eles lutam, meu, com cada ser humano até ali, sabe, no limite, entendeu? Eu fui atrás de todo mundo falou assim, não opera. O paciente não tem condições de ser operado. Até o diretor do hospital. O diretor do hospital falou assim, André, se você quiser operar, você opera, mas você está colocando o seu CRM no risco. Porque assim, você tem 10 opiniões de colegas que dizem que essa paciente não tem condições de ser operada. Eu falei, tá, mas eu tenho o termo dela assinado que ela quer ser operada de qualquer jeito. Sim. Beleza. Falei, putz, não sei explicar porquê, entendeu? Mas eu falei assim, eu vou operar essa mulher. Deu jejum, entrei para operar ela de madrugada, eu operei ela, tá? No 5º ano de residência. Hospital público, o paciente não é seu, ele é da instituição. Meu, acabou meu plantão, eu fui embora. O paciente não era minha, era da onco, alguém passou visita. Passou uns 10 anos depois, eu tô sentado assim, entrou uma senhora, sentou assim no consultório. Olhou pra mim, ficou olhando pra mim, eu falei, boa tarde. Ela ficou olhando pra mim, ela falou, o senhor não lembra de mim, né, doutor? Eu falei, olha, eu sou muito bom pra rosto, assim, dificilmente eu vejo um rosto e eu esqueço de um rosto. É que o rosto na doença... eu falei assim, eu tenho uma memória fotográfica, eu vejo um exame e não esqueço, assim, mas da senhora realmente eu não lembro. Ela falou assim, doutor, eu sou aquela mulher que estava naquele hospital tal, naquela cama lá no fundo, evacuada e urinada, que ninguém queria me operar, o senhor me operou. Faz 10 anos, estou curada. Eu vim aqui, paguei a consulta só para o senhor saber que eu estou curada. Não tenho nada, não tenho dor, não tenho nada. Gente. Eu vim aqui para agradecer que eu estou curada. Eu não tenho nada, eu não tenho uma dor, eu não sinto nada. E assim, como ela, eu vi outros exemplos. Agora, obviamente que se você for procurar a fundo, talvez a variante X do tumor dela respondeu melhor à droga Y da quimioterapia. Pode ter, qualquer razão, mas se ela não tivesse fé, se ela não tivesse um sistema imunológico, se ela não tivesse preparada e querendo viver, ou se ela se entregasse, não estaria ali, pô. Então, assim, você achar que você cura alguém, você tem que ser muito arrogante, você não cura ninguém, meu. Você exerce a ciência da medicina. Quem cura é Deus, entendeu? Quem cura é o indivíduo que se cura. Entendeu? Você como médico, você tem que se colocar no seu lugar da sua insignificância. Que é alguém que meramente está ali para ajudar, mas você não tem a capacidade de cura, entendeu? Eu acho. Mas uma coisa que eu falo, né, e é uma das missões do The Doctor Show, da nossa imersão, quando a gente fala no porquê o médico se comunicar, não para quê. Exato. O porquê, qual é a missão. E muitas vezes a gente acha que não, mas quando a gente também reforça a fé para o paciente, sim, claro. Às vezes uma fé que está tão adormecida, de um tempo que ele já não vai, não frequenta nada, mas de repente é o médico que falou. Olha a autoridade, olha o poder que os médicos não usam. Ainda que eles sejam, que eles não acreditem em nada, mas que eles possam, na sua comunicação, levar essa fé e estimular esse paciente a voltar para a fé dele. E a espiritualidade, nem sempre ela é religião. Assim, você acreditar num ser supremo não te obriga a ser católico, a ser um bandista, a ser espírita, a ser judaico. Não, mas você tem a espiritualidade, você acreditar que tem alguma coisa maior do que você. Eu não sei, assim, mas assim, tem um matemático que diz que, matematicamente falando, tem uma chance muito maior de existir Deus do que tudo ter sido criado na sorte. Sim, assim, exato. Não faria sentido. E eu acho interessante, né? Porque na medicina, você passa por alguns momentos. Quando você entra e começa a ver realmente toda aquela questão, e você tem o contato com a morte ali no hospital diário, a gente questiona a própria fé, a gente questiona muitas vezes a existência de um algo a mais. Mas quando, de fato, a gente estuda toda a fisiologia, toda a bioquímica... A beleza da coisa, né? Até onde vai, né? Não é possível que não exista uma inteligência maior. Aí eu vou pegar o gancho para te falar porque do título do livro.
Se a gente tirando, porque o livro fala muito de espiritualidade, mas assim, tirando a parte da espiritualidade e levando para a parte totalmente racional. Então, assim, existiu nada, o nada explodiu no Big Bang, certo? Que aí já é super interessante se você fizer a correlação com a espiritualidade, com a fé. A gente faz um livro também, que o Gênesis começa com aquela frase assim, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, tipo, é o nada que explodiu. E a partir daquela explosão, você começa a expandir o universo, aí vai juntando as moléculas, juntando as partículas, aí vai tendo todo aquele processo, aí teve a formação da Terra, era incandescente, ela foi esfriando, aí já não lembro mais, de algum jeito se formou a água, aí tinha aquelas ebulições, aí bum, bum, teve um negócio, aí nasceu primeiro o DNA, aí aquele DNA foi evoluindo, aí evoluiu por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, aí chegou em você. Aí chegou em você a tal ponto que se durante, sei lá, os bilhões de projéteis de arma de fogo que tiverem sido disparados durante a Segunda Guerra Mundial, não tivesse seguido aquele trajeto, você não estaria aqui. Então, É o efeito borboleta. né? Né? Então você passou por todo esse processo de evolução de milhões de anos. Então, você é a Ferrari da evolução. Entendeu? Assim, não existe um ser mais evoluído que você, entendeu? Se você não pode, ninguém pode. Então, assim, é daí que vem o título do livro. Entendeu? Assim, você já tem tudo, você já é o ser mais evoluído que tem. Você só tem que acreditar, buscar as ferramentas para o que você quer e começar, pô. E se você olha do ponto de vista da fé, é aquela história. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se você é semelhante, semelhante significa semelhante exatamente. a Deus. Então, pera lá, você também tem o poder dentro de você, você só precisa acessar isso e saber como usar. Se portar. E isso é muito legal, porque eu entrevistei no On The Cast a Elaine Orives. A Elaine Orives, ela fala muito sobre a cocriação, que é o poder que a gente tem dentro da nossa mente, né, dessa coisa de cocriar, de imaginar e de fazer a coisa acontecer, como uma cura, né? Como algo que você acha impossível, você faz de uma forma que você vai lá e consegue. Como muita gente acaba se curando ou fazendo com efeito placebo de algo que se você falar para ela, ó, isso aqui é o que foi desenvolvido ali na NASA, é o que você vai comer isso aqui, acabou o seu problema, ela vai ingerir e para ela... Se a mente quer, o universo responde. Porque até cientificamente, não é a mente que quântico. Comanda tudo? É quântico. É lei ação, é quântico. reação. E tem um teste super fácil de você fazer. Se for jogar buraco, por exemplo. Aí você fica pensando assim, ó, as de paus, as de paus, as de paus, as de paus. E alguém tiver um as de paus que não precisa ir pro jogo, o cara descarta. Olha. Entendeu? Você vê o cara jogar, porque é quântico, né? Impressionante. A gente tá todo mundo ligado pela mesma força e pela mesma energia. Que que bacana. às vezes a gente não sabe ou não se dá conta disso, né? Não tem tempo para pensar. Agora, antes da gente finalizar, eu da quero que minha você faça a sua consulta. Porque eu não quero sair daqui com esse peso na consciência, mal, né? Entendeu? Falando assim, poxa, acabamos a entrevista e a Liliane não conseguiu fazer o que ela queria. Gente, consulta dela. Nunca façam isso com um entrevistado. Nunca façam uma consulta de elevador. Mas, basicamente, o que eu vou fazer aqui é me colocar no lugar de muitas pessoas que estão assistindo e que, de repente, entra... Claro, nós estamos numa brincadeira, obviamente. Entra muito no... Nossa, ela perguntou o que eu gostaria de perguntar, né? Bom, em primeiro lugar, eu sou uma paciente que tem, ou que tinha, ou como eu quiser dar o nome... se eu quiser dizer que eu tinha, eu já começo a trabalhar a minha fé, né? A fibromialgia. Mas também eu tenho alterações de ressonância cervical. Isso desde 22 anos de idade, com alterações que pareciam que eu tinha uma coluna uns 12 anos acima, segundo me disseram na época. E recentemente eu virei uma paciente virei é ótimo, né? Uma paciente de coluna lombar, lombosacra. Sim. Também com alterações. E eu tenho também lesão no quadril, no labro. Busquei fisioterapia, mas é interessante o seguinte, eu fiquei interessada nesse tratamento aí da dor, viu? Fiquei muito interessada. Tem muita coisa em relação à dor que a gente pode discutir, mas assim, porque eu estaria te fazendo outras perguntas se a gente estivesse numa consulta.
Mas aí a gente já começa a discutir um dos problemas que eu acho muito grande na fibromialgia. Porque quando você fala fibromialgia, você está caracterizando aquela pessoa como uma pessoa que ela vai ter dor no corpo pro resto da vida. Não tem nenhum exame que ela faça que venha escrito fibromialgia. Não mesmo. Entendeu? Assim, então, assim, você já está caracterizando aquela pessoa como uma doente que vai ter dor pro resto da vida e que não tem cura. E que nenhum tratamento responde adequadamente a isso. Aí vão se passando os anos, aí a gente vai chegando na sua história. Eu tenho hérnia de disco em 2 níveis da cervical, então ele vai me justificar um torcicolo crônico que não melhora com nada, com irradiação até o ombro esquerdo e até o braço e mão direita, causando mais dor na mão direita. Eu tenho também uma lesão em L5-S1, que vai me dar uma dor na lombar, e uma dor que vai começar na ponta da minha nádega, que desce pela minha coxa, dói muito atrás do meu joelho e parte da panturrilha. E eu tenho uma lesão no quadril que às vezes me dá muita dor na virilha, principalmente quando eu faço uma atividade física mais intensa. Então, descrevendo esse quadro, você já tem dor no corpo inteiro. Então, assim, isso é fibromialgia ou isso além são... da dor... Não, eu digo assim, de uma maneira superficial. Ou são 2 hérnias de disco que poderiam ter sido tratadas de uma maneira diferente? Pois é. A questão é, melhora com os tratamentos da fibromialgia. Além das dores, existe a fadiga, o intestino irritável, outras queixas, né, uma desautonomia, algumas... Hoje eu tô ótimo, tá? Hoje eu estou assim no você tá super momento... bem, você senta bem, levanta bem. Então, esse negócio de levanta bem. Eu acho que muito do meu problema vem disso, porque eu acabo tendo uma retificação. Não, assim, se você tem... O problema é que a gente teria que entender qual é o grau do desgaste que está seu disco. Eu conto, viu, gente? Depois eu vou contar. Tem um vou papel, fazer uma caneta Esse aí? disco aí Eu conto. tá arranhado o Tem um disco. papel, uma caneta aí, eu vou te dar uma dica do que Temos. pode Tinha acontecer uma e você caneta, me vê depois do seu exame se tem Temos alguma coisa a ver com isso daqui, porque é uma coisa que, pô... Mas com toda essa dor aí, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você bebe? Não. Você fuma? Você vai dizer que tá faltando isso. Vai pra balada? Vai pra Então, balada, pra se quem diverte, se diverte, Né? Reza pra Deus. Reza pra Deus. Não, Ó, mas você sabe que... Mas o mais interessante quando a gente pega paciente crônico é o seguinte, ó. Olha lá. Que eu acho que isso é o mais interessante e isso vai de encontro com a maioria dos pacientes que a gente tem. Talvez se a gente não conseguir pegar na câmera, fica no visual imaginário. Isso. Mas eu... Se você olhar o indivíduo de frente, o indivíduo é reto. Se você olhar o indivíduo de lado, você não é reto. Você tem curvaturas. lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. É um S. De uma maneira em que um eixo que passe no centro da cabeça vai descer na borda posterior do sacro. O que te incomoda mais hoje, a lombar ou a cervical? Sacro. Ótimo. Lombar. Lombar. Perfeito. Então vamos supor que você tenha, o seu problema maior seja na lombar. Então o seu disco ele é um chiclete babalu. Uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Se ele vier aqui e romper e causar uma compressão grave da medula, é uma hérnia de disco. Se ele vier aqui e abaular, mas não romper, e causar uma irritação não tão grande da medula, ele é uma protusão, que é o que geralmente vem no laudo. Depois eu mostro o desenho para as câmeras para vocês visualizarem. Legal. Onde eu quero chegar? Que esse amortecedor não funciona direito. E eu tenho uma inversão das curvaturas vou chegar lá. Você vai ver como só de conversar com você eu já sei. Mas aí fica então, difícil. Assim, o que acontece? O disco ele é muito maior na frente do que atrás. Então, quando ele perde essa capacidade de mola, ele perde a capacidade de refazer o quê? A lordose lombar. Então, o que acontece? A sua lombar ela fica retificada, aí você vai ter a cifose torácica, a lordose cervical. Quando eu traçar o seu eixo, ele vai cair na frente da bacia. Então, o que acontece? Gente, hoje vai ser especial, vai ser até com o paciente de pé. Isso tá é The aqui. Doctor Show. Você está aqui. O que acontece? Você não tem lordose lombar, então você é assim. Só Uhum. que você não pode ser assim, porque você cai para frente. Então, o seu organismo ele vai fazer uma retroversão da pelve para compensar a sua retificação. O que ele vai fazer? Você vai jogar o bumbum para dentro. Para você trazer o tronco para dentro de você. Para você equilibrar o seu peso dentro do seu centro de massa. Vai te causar um encurtamento das pernas, então provavelmente seu alongamento posterior não deve ser tão bom. E essa musculatura, para ela trazer você de volta para o eixo, ela tem que trabalhar 24 horas por dia.
Se ela Exatamente. trabalha 24 horas por dia, ela cansa, ela fadiga e ela dói. Entendeu? Pronto, ou seja, tem solução. Tem Entendeu? solução. Sim. Agora, dentro desse caso, por exemplo, desse caso específico aqui, batendo papo só para ficar interessante para a audiência monstruosa de vocês. Dentro desse caso, eu teria duas opções numa paciente jovem, numa menina da sua idade. Eu posso Adorei. tirar o disco e colocar um disco artificial que seja maior na frente do que atrás, então ele vai reconstruir essa curvatura. Maravilhoso. Você pode ser magra e ter uma musculatura tão forte que mesmo ela tendo que trabalhar 24 horas por dia, ela não canse, ela não fadigue e ela não doa tanto. Isso é o que eu tinha. Daí na pandemia, eu perdi e tudo estourou. Exatamente. Aí na pandemia você perdeu. Na pandemia, não só você, como o mundo acabou degringolando. A perda de massa muscular foi enorme. E a gente acabou tendo essas complicações e esses problemas que a gente tem hoje relacionado à coluna especificamente. Aí essa é a questão que você tem que discutir com o doente. Olha, você é do tipo que faz exercício, é magro? Quando você está no auge da sua forma física, essa dor te incomoda? Pô, doutor, quase nada. Toma um Dorflex 2 vezes por semana e vivo bem. Vale a pena operar? Não. Mas olha a minha ressonância, tem 3 hérnias de disco. O outro ali falou que eu vou ficar aleijado. Não, você não vai. Entendeu? Agora, tem aquele outro que fala assim, pô, doutor, eu tenho dor da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, assim, essa individualização é que faz a diferença no tratamento. Mas hoje tem cura. Tem cura de o paciente ficar assim muito, 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 muito bem, independente da gravidade da doença que ele tem. O que a gente tem que discutir é até onde você está disposto a ir para atingir o objetivo que você quer, como na nutrologia. Ó, André, você quer ser magro, saudável? Quero. Tá, o tratamento é esse. Ah, não, eu quero ter um abdômen de tanquinho, eu quero ter... É outra abordagem e um esforço maior. Exato. Então, Ou assim, seja, e às vezes é o meu caso, que quando você se vê na situação, ou opera, ou tem um abdômen tanquinho com um super glúteo para não operar, né? Exato. Talvez se você tem a inversão das curvas, e se a sua dor é principalmente cervical e lombar e não ciática ou em braço, provavelmente você é esse exemplo. Enquanto você tiver um corpo totalmente equilibrado e perfeito, você vai ter uma qualidade de vida boa. Quando você perder isso, provavelmente a descompensação vai progredir. Só sei que eu vou marcar e vou fazer uma live depois contando tudo. Vamos fazer. Para quem está assistindo. Eu acho. Né? Vamos fazer. Eu adorei eu gostei do desenho. Eu gostei do desenho. Depois a gente vai. Que eu desenho a gente vai fazer um insert nisso aqui. Liliane, essa é você. Viu? No desenho aqui, você. Você então, torta. Essa sou eu e essa como eu vou ficar. É isso aí. Que bacana. Olha, foi muito esclarecedor. É o tipo de coisa que tem assunto, né? Daria para fazer vários outros. E assim, e aqui a gente tá brincando, né? Sim, claro. A gente tá brincando, mas assim, vocês dois são 2 apresentadores fantásticos, porque eu nem sei quanto tempo a gente tá conversando. 1 hora e pouco já, né? 1 hora? 1 hora. Mas eu nem vi eu passar. também, parece que foi 5 minutos. Assim que é bom. Caramba, gente. Assim que é bom. Parece que foi 5 minutos. Agora, para fechar todo esse assunto, que foi muito bacana, você, doutor, qual é o conselho que você daria para as pessoas para que elas tenham o mínimo de problemas possíveis com a sua coluna, com essa coisa toda? Assim, algo que dependa da gente, né? Porque não, você eu acho que assim, ó, se a gente for falar assim especificamente de coluna, como o principal componente é a genética, às vezes é cruel você culpar o indivíduo por aquilo, tá certo? Então assim, quando a gente liga com um paciente com dor, às vezes eu mando chamar o familiar. Porque eu falo assim, ó, você acha que é emocional. Pode até ser, mas ela sente. Assim, não é porque é emocional que aquela pessoa não está sentindo aquilo. Então você tem que ter simpatia. Mas assim, controle do peso, atividade física regular de baixo impacto, tratamento de quadros depressivos e de ansiedade,
é o básico aí para que você tenha longevidade, o pescoço de celular. Tentar olhar o celular. Tentar sair do mundo da internet para o mundo real, entendeu? Eu acho que é o básico, assim, mas o mais importante, assim, de tudo mesmo é atividade física regular, de baixo impacto, 3 vezes por semana. E sim, pode fazer crossfit. Uau! Eu tinha até deixado essa Eu pergunta. lembrei isso agora. CrossFit. Mas o que a gente aconselha é que, assim, o crossfit, ele é uma atividade física excelente, mas ela é uma atividade física de altíssima demanda cardiorrespiratória, pulmonar e músculo-esquelética. Ou Então, seja, talvez para quem está decidindo começar uma atividade física, física, essa não é a melhor opção. Seria uma boa opção. para começar, mas para quem quer Pescar é uma boa evoluir, opção. Exatamente. começa a Pescar, estragar. Putz, eu adoro pescar. Você gosta? Eu Pô, também. eu adoro, vou com meu filho direto. Aqui, ó. Acabamos de chegar, passamos uma Já, semana pescando. Pô, Você não tem acredito. quantos filhos? Eu tenho 2. Minha menina tem 11, a legal. Gabi, e meu menino tem 6, vai fazer 7 semana que vem. Aí, olha como o mundo tá louco. É. Aí, ele vai pescar comigo, a gente fica... Essa última vez nós ficamos uma semana, nós dois, pescando. É. Né? Pescando assim, Mato Grosso, Rio, Ah, Barco, sim, pescando assim, lógico. pescando mesmo. Aí, a minha esposa às vezes conversa com as amigas, com as colegas lá, os outros amigos, fala assim, mas cadê tá seu filho? Tá com o pai. Mas tá onde? Pescando. Pescando? É. Mas tá com o quê? Com o pai. Só com o pai? Só, não é só com o pai. Mas como assim ele tá pescando só com o pai? Ela fala assim, gente, é o pai dele. É o pai dele. Não, eu vou te contar minha Pô, história. é o pai dele, entendeu? Se ele não puder ficar com o pai, ele vai ver o quê, Poxa, se não entendeu? puder pescar com o pai, O vai fato é o seguinte, a vida inteira vão te interrogar sobre tudo. Eu tive uma filha, me perguntavam, e aí, quando é que vai ter um irmãozinho? Eu tive outra filha. É. Ah, que legal, nossa. E agora, vai ter um menininho? Eu tive outra filha e até hoje, Filho é uma benção. Em 2022, Quando uma vai mãe vir um de menino? 3 filhas, É. o povo não quer saber sobre as minhas filhas. Elas querem Quer saber saber quando é que vai vir o menininho. Aí. Olha só, fala que chega. É. Fala, não vai, porque no mundo de hoje, 3 já é caríssimo de sustentar. Arruma um cachorro. É. Fala, já tem um menino lá, ó. Tá lá, O pior é já que a minha tá- cachorra é menina, Aí, pra, ó, tá pra vendo? variar. Ó, eu tenho uma amiga minha que ela é super engraçada, que ela fala assim, ó. Gente, ela fala, mulher, vocês têm que se conformar, assim. Homem, eles são assim. Se você, assim, gosta de homem do sexo masculino, então, assim, se conforme que ele vai ser assim. Então, assim, É. se você não tá dando conta dele, se tá dando muito trabalho, tem um filho pra você cuidar. Não deu certo? Tenha 2. Se 2 não der certo, compra um labrador, que labrador ele é homem por uma casa inteira, entendeu? E porque assim, o seu marido ele não vai Boa. mudar, ele vai Tá vendo? continuar sendo esse traste aí. Labrador é uma solução. Nossa. Vou começar a indicar aí uns labradores aí. Ai, gente, que maravilha. Ó, doutor, eu amei o livro, vou ler. Obrigado, espero Eu que você também. goste. Com certeza. E, gente, ó, é que vocês não vão ver aí, mas tem até um autógrafo aqui, tem uma dedicatória que bacana demais. Como vencer na vida sendo apenas você. Aonde tá? Livrarias? Pô, ele internet? tem na internet, tem na Amazon, tem no na Life Center Amazon, Shop, bacana. que é uma empresa nossa que a gente tem, que é um marketplace Tá. de saúde, tem na Cultura, tem na Martins Fontes, Martins Fontes. tem como você conseguir comprar ele É isso aí. presencial. Como vencer na vida sendo apenas você, do Dr. André Evaristo Marcondes. Eu vou pegar uma carona aqui, ó. Isso. Como vencer na vida sendo apenas você. E se você não sabe ainda quem é você, venha pro The Doctor Show oficial. Isso mesmo. A nossa imersão que vai acontecer quando, Rogério? Vai acontecer dia 19 e 20. 18 18 e e 19 19 de novembro. de novembro. É uma imersão só para médicos, Você viu? onde a gente vai trabalhar muito o propósito, o entendimento da comunicação, né? Tanto para as pessoas que estão iniciando, né? Muitos médicos que estão iniciando a carreira, Sim. quanto aqueles que já estão no momento que precisam se reinventar. Eu passei Sim. por isso. Inclusive, o The Doctor Show existe porque eu fui atrás. Eu fui atrás de um curso como esse para eu fazer num momento que eu queria dar uma... Eu fiquei super interessado. turbinada. Se tiver um convite, eu estarei presente. Mas não tenha dúvida, você Estarei presente, vai já- ser uma honra. já está Eu já, com a gente. Depois eu já vou pegar minha data, já vou desmarcar tudo e eu Isso, vou lá maravilha prestigiar vocês. Vai ser um prazer enorme. E se Deus quiser, até lá eu vou estar sem nenhuma dor na coluna. Eu já estou criando algumas dinâmicas novas. Quase É que um isso aí. crossfit, viu, gente? Tá Acho que é os vendo? crossfit. Doutor, o seu Instagram? É doutor.andrecoluna, meu Instagram. Olha, bacana o seu Instagram. Pô, e assim, o Instagram foi super legal, porque começou como uma brincadeira. Tá. E, pô, hoje tem
quase 300 mil seguidores Que e legal. virou um espaço para as pessoas discutirem. Então, pô, a gente não tem nenhum hater, entendeu? O cara entrou, xingou, a gente bloqueia, É isso aí. entendeu? Porque as pessoas entram lá, tiram dúvidas, conversam, respondem, pô, minha cirurgia foi ruim, pô, meu não sei o quê, eu tô bem, eu fiz isso. Acabou virando um local em que as pessoas se reúnem para falar de coisas boas, então Que assim, bacana. é super legal e eu respondo todas as perguntas. Tá. Claro Uau. que eu tenho uma equipe que me ajuda na resolução e a gente usa a tecnologia. Então, por exemplo, assim, tem as perguntas, eles me passam. Eu pego meu WhatsApp, ponho um fone, dito as respostas por áudio para que alguém digite. Mas a gente responde todo mundo. Então, quem quiser Maravilha. deixar alguma pergunta, pode deixar que será respondida. Tenha um pouco de paciência, às vezes não É. dá. pra Agora fazer eu vou tudo. dar uma de mentora do The Doctor Show. E se ao Olá. invés de você mandar o áudio para alguém digitar, você gravar essa resposta em vídeo? Porque as pessoas, elas Pô, conectam então, muito. assim, seria muito legal. A gente tem algumas perguntas selecionadas, a gente faz alguns reels para responder alguns temas que são mais relevantes. Uhum. A gente faz alguns temas para responder alguns que são mais relevantes, mas parece uma coisa pequena, essa coisa de Instagram parece uma coisa pequena, mas tem mês que tem 1 milhão, 1.200.000 interações, assim, eu não tenho uma dinâmica de tempo para realizar assim tantos vídeos. Gostaria de fazer uma exposição de vídeos maiores. O que eu acho que faz muita diferença é o que nós estamos fazendo aqui. Ah, sem dúvida. Entende? Assim, aí quando você realmente traz assim para as pessoas realmente conhecerem você quem é, saber da sua história. Pô, eu escrevi no livro, eu contei aqui no livro que a minha mãe é do sertão do Ceará, passava sede, meu avô levava ela a nado no açude para ela estudar. Pô, aí eu dei o livro pro manobrista lá do prédio que eu trabalho, onde tem meu consultório. Ele falou, porra, doutor, você me inspirou, sabe por quê? Porque eu achei que como eu era nordestino e pobre, eu não tinha chance, mas, pô, se seu avô fez sua mãe chegar lá, por que eu não posso? Exato. É um Entendeu? verdadeiro The Inspiração, Doctor né? Show. Entendeu? Então, assim, exatamente. Então, Inspiração, assim, é isso. isso que a gente tá fazendo aqui, de levar informações, de conversar, de mostrar quem a gente é sem as máscaras, sem os jalecos, É isso entendeu? aí. Sem a grande mídia. Porque às vezes na grande mídia que eu digo, grande mídia não é de uma maneira pejorativa, mas às vezes numa grande emissora você não tem a liberdade de ser você como você é aqui, tão acolhedor, entendeu? Assim, às vezes. Então, assim, a internet eu acho Uma que. pauta na mídia hoje é no máximo 10 minutos. Exatamente. De vez em Você quando, não se consegue- for bom, geralmente chega a de 15. 7 a 10 e Você não consegue explorar Não. dessa maneira, né? Que a gente consegue. consegue explorar. E se a gente fizer um programa desse aqui, numa sexta-feira que nós estamos gravando, sextou, né? Sextou. Sextou. E a gente, pô, conseguir inspirar uma pessoa, pô, já valeu a pena. já valeu a pena, é Já verdade. valeu a pena. É isso. É isso. É Bacana. isso. Você falou seu Instagram? Gente, Fala não, o mas seu. você não falou nem o seu também. Meu @doutora, por extenso, Liliane, Tá tudo vendo? junto. @doutora Liliane. Tem o nosso que é do The Doctor Show, que é @The Doctor Show Oficial. O meu é @Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. E é isso, né? E é isso. É isso. Sigam lá no Instagram, Muito bem. no nosso YouTube, nosso canal. Compartilhe. Se não gostou, também compartilhe com quem você não gosta. Tá tudo certo. Mande sugestões. Importante é Indique. compartilhar. Quer ver o seu médico aqui? É. Indica ele pra gente. Quer sugerir assuntos, temas, especialidades. Estamos sempre abertos, né, Rô? Exatamente. Então é isso, ó. Até semana que vem. Doutor, muito obrigado Eu mais uma agradeço, vez. Foi uma honra, foi um privilégio. Obrigado. E Obrigado. espero ir pescar com você, mas espero Não, nunca precisar de você. Vamos pescar, pô. Vamos pescar, Né? eu adoro. Espero pescar, mas nunca precisar dos ótimo. seus serviços, que a minha coluna ainda tá boa aqui. Já me deu uma bronca aqui no começo, que eu ando de moto, né? É Não perigosinho. para, é perigoso. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.